Então, muito bom dia a todos. Bem-vindos aqui a este primeiro painel do dia. Eu vou começar por chamar já ao palco os meus colegas de painel, o Bruno Roque, que é Data Architecture and Technology Analytics Lead da Galp. Bem-vindo, Bruno. O Cláudio Pimentel, CIO da Cofidis. O Sérgio Duarte, Sérgio Duarte, que é diretor no Instituto de Informática, responsável pelas áreas de produtividade, inovação e suporte, e o Rui Gaspar, que é diretor da Appian. Muito bem. Muito obrigado aos quatro. Temos aqui um painel muito heterogéneo, muito rico, e portanto eu acho que vai ser aqui uma conversa, espero eu, útil e diversificada em termos de experiências e de ensinamentos que possam partilhar com todos. Temos um desafio acrescido, que é manter a plateia atenta neste horário difícil antes do almoço. Vamos tentar manter aqui uma conversa suficientemente interessante para que não nos abandonem e nos deixem falar sozinhos, ok? O objetivo do painel é abordar aqui um tema que é um tema de inteligência empresarial, ou seja, uma área onde os dados e a automação tradicionalmente têm um papel fundamental. Mas nos últimos anos, sobretudo depois do surgimento do Generative AI, nos últimos 2 anos, a inteligência artificial assumiu-se como um terceiro pilar essencial para a inteligência empresarial das organizações. E eu gostava de tentarmos, nos próximos 40 minutos, gostava que tentássemos abordar estes 4 pilares. Eu propunha que começássemos pelos 2 primeiros, aqueles que tradicionalmente estão mais trabalhados pelas organizações, o tema dos dados e o tema da automação, e depois passássemos então ao tema concreto da inteligência artificial. E começando por este tema, estes 2 primeiros pilares, os dados e a automação, eu recordo sempre aquilo que é a definição de inteligência empresarial da IDC. A IDC o que diz é que a inteligência empresarial é a capacidade das organizações entregarem insights relevantes para o negócio, não é? Para a atividade da organização, e em escala. E relevância não é possível sem dados, e escala não é possível sem automação. E, portanto, eu acho que efetivamente estamos aqui perante 2 temas que contribuem para essa inteligência empresarial. Bruno, eu começaria por ti, pela experiência que tens na Galp, e perguntava-te, nesta missão que tens de entregar insights que sejam relevantes para o negócio, para a atividade da Galp, quais são os desafios que tu encontras? É mais na qualidade dos dados, na relevância, ou é também na capacidade de fazê-lo em escala, portanto, em ter aqui automação para entregar em tempo útil esses insights? Aquilo que puderes partilhar connosco do que estão a fazer e daquilo que são os ensinamentos que já obtiveram. Claro que sim. Bom dia a todos, Jorge e painel, obrigado pela oportunidade. Partilhar um bocadinho aquilo que é a experiência. Eu provavelmente deste painel terei um background mais técnico, pelo menos atualmente, e portanto vou-me cingir muito também àquilo que é os desafios que encontramos. Realmente nós, para podermos tirar o valor dos dados dentro das organizações, precisamos que esses dados tenham que exista uma estratégia de fundo de gestão de dados, o data management, precisamos de entregar dados com qualidade e precisamos de ter modelos de governo que nos permitam realmente trabalhar esses mesmos dados. Eu tive o prazer de ver aqui muitas apresentações e aquilo que me trouxe logo numa primeira abordagem estamos sempre a falar da camada aplicacional, estamos sempre a falar do telhado da casa, mas aquilo que nós estamos aqui a falar são as fundações. E realmente, se as organizações não tiverem a capacidade de trabalhar as fundações como elas devem ser trabalhadas, nós nunca vamos ter telhados da casa suficientemente robustos para enfrentar o futuro. Se nós olharmos para, trouxermos os processos de automação, que eles próprios já são alavancados em dados, e se colocarmos em cima processos de automação
baseados em algoritmos e em algum tipo de inteligência, os dados tomam uma proporção e uma importância ainda maior. E, portanto, se nós não tivermos essas dimensões realmente bem trabalhadas, nós não vamos conseguir tirar o partido desta tecnologia e destas novas tecnologias que estão todos os dias a aparecer no mercado. Focando concretamente naquilo que é a Galp e o desafio da Galp e aquilo que estamos a fazer e que estamos a trabalhar. A nossa jornada já começou há algum tempo atrás. Numa primeira fase, nós preocupamos em democratizar os dados e descentralizar. O que é isto? Democratizar é colocar os dados ao serviço dos nossos utilizadores e das nossas áreas de negócio. Eu costumo muito dizer que se eu tiver montanhas de dados que não são acedidos por ninguém ou que passa muito tempo até que os dados sejam acedidos, nós temos lixo digital, não temos valor. O valor começa quando as pessoas põem a mão nestes dados e começam realmente a gerar insights e a gerar valor. E depois a descentralização. O que tem acontecido até agora é que muito do trabalho dos dados estão dentro das equipas técnicas, dentro das equipas do IT, mas não é aqui que eles devem estar. Devem estar nas áreas de negócio, porque é nas áreas que está o contexto de negócio que tem que ser dado aos dados, o contexto para mapear também com aquilo que é a estratégia de cada uma das áreas, mas também mapear com aquilo que é a estratégia da própria organização. E essa foi a nossa primeira abordagem. Estamos numa segunda derivada agora, que é começar a trabalhar isto de uma forma ainda mais robusta e mais corporativa. O que é isto? Definição dos grandes domínios de dados, definição das camadas semânticas para depois sim podermos aproveitar as tecnologias como o GenAI, porque se não tivermos camadas semânticas robustas com qualidades de dados, o GenAI vai acabar por ter imensos problemas, as alucinações e todos os problemas que vêm nessa perspectiva. Temos uma equipa multidisciplinar, uma equipa técnica, uma equipa de governo e depois temos as áreas de negócio que trazem a expertise dos negócios e, portanto, este é o caminho que estamos a fazer neste momento na Galp. Okay, obrigado. Cláudio, como o Bruno referia, os dados são efetivamente aqui a base da criação de valor. Não há possibilidade de criar valor sem haver dados, mas a automação também é o que traz escalabilidade, não é? Conseguir entregar esse valor em escala, em tempo útil, etc. Como é que na Cofidis vocês estão a conjugar estes dois temas? Por um lado, a gestão dos dados, a governance dos dados, mas também a introdução de maior automação para que o acesso aos insights seja mais em tempo real e de uma forma mais escalável. Bom, muito bom dia a todos. Muito obrigado à EDC e à APIAM pelo convite. Também é um prazer estar aqui junto com estes colegas, que alguns deles já nos encontramos noutras reuniões. Para a Cofidis, bom, os dados, por mais que nós queiramos fugir e por mais tendências que surjam, agora é o IA, é o GenAI, mas a única constante que continua lá são os dados. E daqui a 1 ano ou 2 anos, quando estivermos a falar de informática quântica, vão lá estar à mesma os dados. E hoje em dia a dificuldade das empresas não é ter dados, é ter dados com qualidade, dados que se perceba o que é que eles querem dizer e que conceitos de negócio é que estão traduzidos nesses dados. Portanto, na Cofidis em Portugal, nós beneficiamos de ter um grande controle sobre o nosso sistema, porque uma boa parte, se não quase a totalidade do sistema, foi desenvolvido pela Cofidis, portanto, nós controlamos muito bem estes dados estruturados. Mas o grande desafio depois está nos tais dados ditos não estruturados. Uma grande parte da atividade da empresa ainda é por telefone. Por muito que nós queiramos que os nossos clientes adotem as apps, os sites, o espaço cliente, o cliente, quando sente necessidade e quando tem alguma dificuldade, prefere sempre telefonar e aí temos uma grande riqueza. Portanto, nós tentamos, por um lado, através do nosso data governance, de definir, conforme partilhaste, definir o papel de quem em manter toda esta cadeia de valor de produção dos dados, desde as aplicações até quando chega aos data marts, aos data warehouse, aos data lakes que nós temos, em condições de serem fidedignas e sabermos que efetivamente estamos todos a falar da mesma linguagem. E depois, só tendo esta base, é que nós conseguimos apostar em toda a automatização da nossa cadeia de valor. Portanto, a nossa abordagem não é automatizar para substituir pessoas, nós queremos sim dedicar os nossos colaboradores, conforme eu partilhei há pouco, a darem mais atenção aos nossos clientes quando eles têm aqueles momentos de dificuldade e efetivamente necessitam de falar com uma pessoa e não se contentam em falar com uma máquina
ou a preencher um formulário. E toda esta informação com qualidade e todos estes dados ajudam-nos a perceber como é que nós podemos automatizar, em que momentos da jornada, do ciclo de vida do nosso cliente é que nós devemos automatizar a relação e em que momentos é que nós devemos fomentar também o contacto humano, que para nós, bom, a Cofidis, apesar de ser uma empresa muito à distância, não termos balcões, continuamos a ser de pessoas para pessoas e aqui privilegiamos o contacto também com as pessoas. É uma perspectiva muito interessante, porque quando falamos de automação, muita conversa vai sempre para o tema de quantos colaboradores é que nós vamos reduzir, quantas horas de trabalho vamos evitar, mas essa preocupação também em perceber do outro lado, quem está do outro lado, quando é que precisa de um contacto com o humano e quando é que está disponível para um contacto com a máquina é muito interessante e há que introduzir isso nos business cases. Sérgio, se há organização em Portugal que tem muitos dados, é certamente o Instituto de Informática da Segurança Social, não é? E também sei que já há muito tempo que estão a investir em automação e que estão aqui se calhar também mais com foco na eficiência, mas que estão a investir em projetos de automação. E eu gostava que partilhasse um bocadinho connosco como é que tem sido este caminho, como é que vocês veem este tema, tanto o tema da gestão dos dados como o tema das oportunidades de automação, e como é que tu vês ou como é que o balanço que fazes agora, como é que achas que já está a transformar não só a forma como a Segurança Social se relaciona com o cidadão e com as empresas, mas também com os vossos colaboradores do Instituto de Informática e da Segurança Social em geral, como é que já os processos de trabalho também já evoluíram e qual é que é o balanço que fazem ao fim deste tempo? Muito obrigado. Antes de mais, naturalmente, agradecer ao IDC, em meu nome pessoal e em nome do Instituto de Informática, o convite para estar aqui hoje e dizer que estou muito satisfeito por partilhar este painel com todos os presentes. Sobre este tema dos dados, bem, é importante começar por referir que o Instituto de Informática da Segurança Social é responsável, é o guardião, provavelmente, da maior base de dados que existe em Portugal sobre a vida dos cidadãos e das empresas. Portanto, nós costumamos dizer para as pessoas perceberem um bocadinho aquilo que é a dimensão da informação que nós temos ao nosso dispor. Nós temos informação das pessoas desde antes delas nascerem até depois delas morrerem. Portanto, todo o ciclo é algo onde nós intervimos e, portanto, nós de facto temos informação sobre todo este processo. Eu, quando cheguei ao Instituto de Informática, há uns anos atrás, para me explicarem de alguma forma aquilo que era a dimensão da nossa atividade, disseram: olha, qualquer euro que seja pago a um cidadão português sai daqui desta casa. Portanto, somos nós, de facto, que temos essa responsabilidade. Portanto, ou seja, hoje já se diz há alguns anos que os dados são de alguma forma o novo petróleo. Portanto, nessa matéria, diria que nós temos ali montanhas de petróleo. Portanto, temos aqui um manancial de dados para trabalhar. Para nós, naturalmente, uma das áreas importantes, quando falamos de dados, é muito importante, é a parte da qualidade dos dados. Era uma das áreas onde eu me queria focar, porque nós, tanto como temos estes dados todos, interagimos com todos os outros organismos da administração pública, porque, de facto, para termos esta nossa atividade, temos que interagir com a AT, com a Justiça, com a Saúde, com a Educação, e interagimos com toda a gente. E também interagimos com os congéneres internacionais. Portanto, ou seja, nós temos aqui assim, toda uma atividade que faz com que tenhamos que ter muita confiança nos dados que transacionamos, nos dados que temos. Portanto, e essa área da qualidade dos dados, para nós é muito importante, e acho que, então, agora neste âmbito da adoção da inteligência artificial, portanto, ainda ganha uma importância claramente maior. Eu só para dar aqui dois exemplos, nós salvo erro, em 2016, 2017, a propósito da entrega das declarações de remuneração das empresas à Segurança Social, que fazem mensalmente, passámos a não permitir a entrega de declarações erradas, ou seja, que viessem com algum problema. Antes disto acontecer, nós tínhamos
centenas de trabalhadores a corrigir as declarações, a interagir com as empresas, a fazer com que, e isto era um processo que demorava depois imenso tempo, até às vezes algumas declarações serem corrigidas. Isto foi um processo que doeu um bocadinho na altura, obviamente, a toda a gente, a todo o processo, mas foi um processo que fez com que a melhoria da qualidade dos dados fosse evidente, portanto passamos a ter os dados corretos, direitinhos, poupámos todos imenso tempo e dinheiro, portanto foi um processo daqueles que eu acho de maior transformação que tivemos. Há um outro exemplo que eu queria também dar aqui acerca da importância da qualidade dos dados, tem muito a ver com esta tal interação de dados entre organismos, quer sejam eles do nosso país, quer sejam internacionais, e tem a ver com os óbitos. Quando alguém, por exemplo, e acontece, portanto, morre num país que não é o nosso, e nós não somos informados, e nós estivermos, por exemplo, a pagar uma pensão a essa pessoa, nós podemos estar a pagar essa pensão durante meses ou anos a fio, até que depois se descobre e depois conseguir a devolução dessas verbas, e portanto é um processo litigioso, complexo, demorado e que tem custos e que não tem interesse para ninguém. Portanto, isto aqui é de facto, só dar aqui assim, focar-me aqui um bocadinho neste tema da qualidade dos dados, porque acho que é um tema já é importante, e agora com a inteligência artificial ganhar aqui uma qualidade acrescida. Sobre a automação, e olhando agora um bocadinho para aquilo que tem sido a nossa atividade, de facto, nós já estamos a usar tecnologias de automação, portanto, com base em RP há 4 anos, desde 2020. Começamos precisamente por um processo na área das pensões, do Centro Nacional de Pensões, que tem a ver com a criação portanto, o preenchimento do formulário para troca de informação sobre pessoas que se vão reformar e que têm carreira contributiva em mais do que um país. Por exemplo, se tivermos um português que esteja em França que se queira reformar lá, nós temos que mandar informação sobre a carreira contributiva cá, ou ao contrário, alguém que esteja cá e tenha carreira contributiva no outro lado, portanto, temos que mandar também essa informação. Existe um formulário standardizado, europeu, que era preenchido à mão. Nós demorávamos, tínhamos uma equipa de pessoas a trabalhar exclusivamente nisto. Demorávamos entre 20 minutos a 2 horas a preencher um formulário destes por pessoa. Dependia naturalmente da complexidade da carreira, uma pessoa que teve a vida toda no mesmo emprego, portanto, naturalmente o tempo era menor, portanto, se saltasse muitas vezes o tempo era maior, e conseguimos passar isto para pouco mais de 5 minutos. Portanto, este processo, a automação deste processo teve ganhos superiores a 80%, mas mais importante do que os ganhos da redução de custos, da diminuição dos erros, porque naturalmente os robôs não cometem os erros que os seres humanos cometem. O mais importante foi passarmos a estar on time, que essa aqui é a nossa grande questão. Portanto, nós passámos a responder a tempo e a horas às congêneres europeias, o processo até já está todo automatizado, o próprio envio já está automatizado, portanto, usamos o RPA para tudo isso. Portanto, e aqui os ganhos foram brutais. Portanto, para mim, esta área da automação, além dos ganhos óbvios em horas, não é? Portanto, em recursos humanos, o facto de nós conseguirmos responder a tempo e horas às pessoas é fundamental. Falou-se agora um bocadinho no painel anterior na experiência do utilizador, e eu acho que se há uma coisa que nós temos que usar a inteligência artificial é para isso mesmo, é para nos focarmos nas pessoas, para nos focarmos nas empresas, para nos focarmos em servir. E aí a automação, de facto, vem-nos dar já aqui alguns ganhos significativos. Eu posso partilhar que nós já temos mais de 2 milhões de automações feitas, temos 21 processos em produção neste momento, automatizados, já fizemos mais 30, mas portanto há 9 que foram usados em situações pontuais, mas agora já não estão a uso. E neste momento, este ano, estimamos que o tempo poupado vai corresponder 60 a 70 pessoas, trabalho de 60 a 70 pessoas com o uso dos robôs, o que é já bastante significativo. Portanto, naturalmente que é um projeto, é uma área que se paga ela própria, é indiscutível, isso nem sequer é tema. E nós, como contribuintes, agradecemos que se pague. Exatamente. Muito bem. Rui, eu se calhar pedia-te aqui uma perspectiva um pouco diferente. Vocês estão no mercado, contactam com muitas empresas, acompanham muitos projetos de gestão de dados, de automação. O que é que, no vosso entender, o que é que sentes que são os principais desafios que o mercado está a encontrar? Quais são os bloqueadores e como é que as empresas estão a ultrapassar esses desafios?
Boa tarde a todos. Primeiro, é um prazer partilhar o painel também aqui com os colegas. Eu acho que se tocou aqui em alguns aspectos importantes, foi exatamente nessa direção. Primeiro, a automação não tem que ver com a questão da redução de pessoas. A automação é muito mais do que isso. A automação é dar suporte aos processos de organização. E nós falámos aqui de alguns casos que é exatamente isso. Ou seja, eu consigo fazer o processo de uma forma muito mais controlada e muito mais eficiente e até reduz pessoas a fazer coisas que as pessoas não acrescentam muito e que podem estar a fazer coisas muito melhores, não é? E depois cola aqui o tema dos dados, porque tradicionalmente, se nós olharmos há 10 anos atrás, havia excelentes ferramentas para implementar processos, para automatizar componentes, mas havia sempre uma questão que é, isto era tudo um bocadinho no alto nível. E para baixarmos, de facto, para a componente operacional, nós precisamos dos dados e nós precisamos de bons dados. E é quando conseguimos conjugar estas duas coisas que efetivamente conseguimos, por um lado, eficiência, mas por outro lado também, lá está, e também já falámos aqui de alguns casos, fazer coisas que antes não eram possíveis e que me trazem ou novas oportunidades de negócio, ou novos serviços que eu posso prestar, ou prestar serviços que já existem, mas que os presto com muito melhor experiência para o meu cliente, para o meu cidadão, para o meu colaborador. E, portanto, esta conjugação é muito importante. E, portanto, quando nós falamos aqui da abordagem e casos que nós vemos na prática, e para citar se calhar aqui 2 ou 3 exemplos do que é que isto quer dizer. Mecanismos, e ouvimos aqui um que temos, no limite temos fraude, mas muitas vezes nem é uma questão de fraude, é uma questão de nós estamos a atuar sobre uma realidade que já não é atual. E, portanto, estamos a perder dinheiro e só estamos a fazer porque, efetivamente, não estamos a ter em conta o que é a realidade dos dados para processos que até estão mais ou menos controlados. E nós temos exemplos disso, quer em setores como a administração pública, que tem muito a ver com estes temas de ainda se mantêm as condições e, portanto, devemos manter estas regras, como temos isso em áreas como uma banca, em que há temas de revenue leakage, só porque os dados não estão a ser devidamente levados em consideração. Temos um exemplo muito interessante na área da saúde. A área da saúde é altamente complexa porque mexe com tudo. Mexe com a parte clínica, que é muito importante, e há que levar em conta o doente, a sua situação, os requisitos que tem, os exames que tem que fazer, todas essas coisas, mas depois isso liga na parte financeira. Há seguros envolvidos, que responsabilidades é que assumem, que responsabilidades é que não assumem, e depois toda a componente operacional. A logística de uma organização de saúde é enorme, não é? E, portanto, tudo isto está ligado e, portanto, nós conseguirmos ter a informação correta sobre as diferentes componentes, mas depois conseguimos encaixar um processo que é aquilo que faz a organização funcionar, faz toda a diferença. Portanto, voltando à questão dos desafios e para terminar, os desafios passam muito por, primeiro, utilizar bem os dados que temos, e falou-se aqui, por exemplo, de todo o tema de temos qualidade de dados, temos uma semântica adequada, ou seja, temos o controle sobre os nossos dados, e depois uma forte componente de integração com isso, e muitas vezes é aí que está o desafio, é integrar isso com uma aproximação mais holística, que é onde entra a automação e os processos, de usar todos esses dados. E muitas vezes trata-se de termos fontes de dados que temos de gerar para serem adequadas, mas muitas vezes também se trata de usarmos bem os dados que já temos noutros sistemas, sejam eles transacionais, sejam eles analíticos. Muito obrigado. Conclusão, sintetizando um pouco aqui as 4 intervenções, eu diria que o tema do Data Governance é que tem que ser claramente uma prioridade na agenda de todos. Agora, gostava de falar então do terceiro pilar que referia no início, do tema da inteligência artificial. Começámos o dia a ouvir o Gabriel partilhar que a IDC prevê que o impacto da inteligência artificial na economia global vai ser mais de 20 bilhões de euros, bilhões à maneira portuguesa, europeia, na unidade europeia. Isto não só é o impacto que resulta da própria cadeia de valor, dos vendors de tecnologia, do hardware que é necessário, etc. Não estamos a falar só dessa cadeia de valor associada que há, mas é o impacto que resulta
dos ganhos de eficiência e, sobretudo, dos novos streams de negócio, de revenue, que a inteligência artificial vai proporcionar. Portanto, estamos a falar aqui, efetivamente, de, como foi comparado hoje de manhã também ao comboio, ao motor de combustão, etc. Estamos aqui perante algo que vai ter, efetivamente, um impacto muito grande, um impacto disruptivo na nossa economia. E eu gostava de partilhassem um pouco connosco, as vossas organizações, como é que estão a olhar para esta tendência. Isto é difícil no momento em que estamos a antecipar o futuro, mas gostava também de abordar aqui como é que, olhando para aquilo que é uma tendência que é clara, como é que as organizações estão a adaptar e a fazer o seu caminho. E, Bruno, começava precisamente por ti. Como é que a Galp está a olhar para este tema e está a endereçá-lo? Eu acho que é inequívoco para todos que a inteligência artificial é claramente uma tecnologia que temos hoje, que é disruptiva, que vai transformar claramente a forma como nós vivemos, como as organizações se vão organizar e como é que nós vamos trabalhar dentro das organizações e vamos ser cada vez mais produtivos, vamos ter que adaptar muita coisa. Eu acredito muito é que nós também temos de ter cuidado com isto, que é uma tecnologia nova, é claramente uma tecnologia com imenso potencial e quanto mais potencial tem a tecnologia, mais cuidados nós temos que ter. E então entramos aqui na forma como nós devemos trazer esta tecnologia para dentro das organizações. Nós já assistimos a estes hypes com outras tecnologias no passado, com os temas do Big Data, com os temas dos CRMs e por aí fora, e agora estamos a assistir também com a própria inteligência artificial. Então eu acho que temos que preparar muito bem aquilo que são, a forma como vamos integrar estas tecnologias para claramente conseguir maximizar todo o potencial que a inteligência artificial nos pode garantir. Respondendo concretamente à questão, o que é que a Galp está a fazer? Eu considero que a inteligência artificial está no início. Nós, claramente, daqui a um futuro não muito longínquo, vamos olhar para trás e provavelmente vamos olhar para estes algoritmos que hoje achamos extremamente inteligentes, se calhar como algoritmos que não eram assim tão inteligentes. Vamos ter outros algoritmos com outra capacidade. E nós na Galp também estamos no início. Estamos no início, mas já temos muito trabalho feito nas mais diversas áreas, desde a nossa área industrial, onde nós começamos a ter a questão da manutenção preditiva. Estamos também de uma forma diferente naquilo que é os mercados, na compra e venda de energia, cada vez mais apoiado em dados e cada vez mais apoiado nos algoritmos que nos permite ter a tal automação e responder de uma forma mais otimizada. Olhamos para a nossa área comercial e ela própria também já começa a trabalhar em cima de algoritmos para conhecermos cada vez melhor o nosso cliente, para melhorar a experiência do cliente. E é claro, não poderia deixar de ser, estamos a fazer o nosso caminho também ao nível do GenAI, estamos a fazer as nossas provas de conceito, estamos a fazer os nossos pilotos para claramente percebermos como é que vamos potenciar esta tecnologia dentro da organização. Ela não pode ser adotada só porque é sexy neste momento, ela tem que vir resolver um problema de negócio, otimizar um processo de negócio ou abrir novas portas no que a novos negócios diz respeito. Basicamente tem que entregar valor, não é? Esta é que é a grande questão. Essa é a questão. E quando víamos aquelas estatísticas dos 40 POCs, dos 5 projetos em produção, dos 68, é esse o tema, não é? É conseguir alterar um pouco este rácio e entregar valor mais cedo. Não é? Cláudio, eu a ti pergunto também exatamente a mesma coisa, mas adiciono aqui uma nova pergunta, que é um dos temas que a IDC tem vindo também já a estudar e a antecipar já há algum tempo, já há mais de um ano, tem a ver com a governance do IA. E quem é que vai assumir aqui o papel fundamental na gestão do IA nas organizações? O que a IDC prevê é que vai haver no board das organizações alguém responsável com o Chief AI Officer, ou em Caio em português, o Chief AI Officer da organização. E aqui a questão é quem é que vai ser este Chief AI Officer? Será o IT? Será o negócio? Tu, como CIO, como é que vês isto? Achas que o motor, sendo-se essa responsabilidade, o motor tens que ser tu na tua organização? Ou esse é um tema do negócio, o negócio é que tem que puxar? Bom,
Eu acho que nós, por cada tendência que aparece, temos um novo C, não é? Portanto, ainda não temos o Chief NFC, nem o Chief Blockchain. Eu acho que o tema do AI, pegando um pouco numa palestra em que eu tive há tempos, e deram-nos este exemplo. Atualmente, nós para ensinarmos aos nossos filhos o que é um gato, ele precisa de ver 1, 2 gatos. Para alimentarmos uma máquina, para saber o que é um gato, temos que lhe dar imagens de milhões e milhões de gatos para saber, milhares de gatos para saber o que é um gato. E se for às escuras não vai ver que é um gato, vai dizer que é qualquer coisa. E eu acho que aquilo que nós hoje chamamos de inteligência artificial é uma continuidade daquilo que já o IT tinha de dar continuidade, de conseguir replicar e transformar aquilo que nós fazemos no mundo não digital, num mundo digital. Hoje com muito mais capacidades. Nós, no nosso caso, o primeiro projeto de digitalização do OCR que nós fizemos foi quase há 20 anos atrás. E na altura não funcionou porquê? A tecnologia não estava lá. Hoje temos o OCR em todas as organizações e é a base de muitos processos de digitalização. E hoje é possível porque a tecnologia já chega lá. Não é que seja mais inteligente, nós conseguimos ter mais capacidade de processamento, conseguimos ter melhores algoritmos, conseguimos ter mais meios para poder explorar. Agora, o que é responsabilidade da organização? E, a meu ver, não é necessário haver um chief. Obviamente tem que haver especialistas e eu acredito na especialização e acredito na profissionalização, que as pessoas dominem bem a arte daquilo que estão a fazer. Mas acho que o tema do AI e a transformação, o grande impacto de que esta transformação vai ter nas organizações é responsabilidade de todo o board. E aí tem que ser muito claro o que é que a empresa quer fazer com o AI, da maneira o que é que a empresa quer fazer com os dados. Por exemplo, na Cofidis, aquilo que nós hoje fazemos muito concretamente, ao nível da Cofidis Portugal, nós temos uma AI Strategy que determina qual é o processo da introdução de novas soluções ditas AI, tudo o que fuja um bocadinho às regressões logísticas e tudo isso entra no quadro do AI. Que tipo de dados é que nós podemos utilizar? Porque também temos um compromisso ao nível de que dados é que nós podemos utilizar dos nossos clientes sem entrar na devassa da vida privada desses clientes e com estes algoritmos e com esta capacidade de processamento, também como é muito fácil irmos mais além do que aquilo que nós necessitaríamos. Portanto, isso aí eu vejo como uma responsabilidade do board. Concretamente, no grupo Cofidis, que faz parte de um outro grupo ainda maior, que é o Crédito Mutuel, a Aliança Federal, o que já foi publicado recentemente, nós publicámos qual é que é a carta deontológica de todo o grupo para a utilização do IA e dos dados. E isto está público, está no site, portanto, para qualquer cliente ou qualquer parceiro poder consultar qual é que é o nosso compromisso ao nível dos dados, ao nível da utilização da inteligência artificial, porque precisamente acreditamos que isso não é uma coisa só do IT. E aqui poderia ter sido só o IT a comunicar, não, foi diretamente o presidente do grupo a comunicar a todo o grupo, a cerca de 80 mil pessoas, qual é que é a nossa posição em termos de utilização do AI e como é que os dados também entram nisso. Portanto, não vejo a necessidade de haver alguém no board que advoque o AI, porque acho que isso é a continuidade natural daquilo que as organizações fazem. Acho sim que tem que haver uma maior literacia de tudo o que são estas temáticas ao nível de todo o board. E é um tema transversal, basicamente. Sim. Também é essa a ideia com que fico do que explicas, é que é um tema transversal e, portanto, não é um tema que... Eu dou-te um exemplo. O IT geralmente é muito bom em infligir mudança. É muito mau a receber mudança, mas é bom a infligi-la. Eu chegar ao pé dos meus colegas e perguntar se gosto que eles validem, peguem numa fotocópia de um cartão de cidadão e estão a ver que o que está no cartão de cidadão está no ecrã, se é bom, ele vai-me dizer que detesta. Mas se eu disser, olha, eu agora vou substituir isto, e ao IT, olha, eu agora tenho aqui o OCR, vou fazer isto, ele vai dizer que ele é muito melhor que a máquina e vai começar a criar raízes. Eu, antes de abordar os meus colegas com isto, eu tenho que ver com os recursos humanos, com o meu colega do board dos recursos humanos, qual é que vai ser a política para estas pessoas. Porque eu não vou mandar estas pessoas embora. Qual é que é o futuro que eu vou dar a estas pessoas? Qual é que é o reskilling que eu vou dar a estas pessoas? Porque aparecem muitas outras oportunidades. Nós, no nosso caso, já identificámos algumas questões. Nós temos cerca de 400 especialistas de conversação. Por que não pegar nessas pessoas e começarem a anotar conversações para nos ajudarem a aprimorar aqui alguns desses algoritmos? Outros, ao nível dos testes, nós queremos digitalizar mais a nossa relação com o cliente, queremos mais qualidade, queremos melhores interações, por que não canalizar essas pessoas para esse tipo de atividades? E isto aqui não é uma coisa que possa ser só do IT. Porque o IT chega com a tecnologia,
muitas das vezes também percebe muito bem os processos, tão bem como o próprio negócio, mas não podemos fazer isto sozinho. E daí esta necessidade de ser todo um trabalho do board a trabalhar nesta temática, para não termos aqui barreiras a toda esta evolução. Certo. Sérgio, e o Instituto de Informática, sei que está a fazer algumas coisas interessantes nesta área da inteligência artificial. Queres partilhar um pouco connosco o que é que estão a fazer, em que ponto é que estão, o que é que já aprenderam? Ok, claro que sim. Bem, nós naturalmente também estamos com o driver de usar a inteligência artificial para nos ajudar neste processo de transformação digital, não é? O processo de transformação digital pressupõe, até a própria transformação digital tem duas palavras. A transformação pressupõe, tem a ver com a parte das pessoas e dos processos. Portanto, ou seja, nós temos que naturalmente preparar as pessoas para a mudança que aí vem. Na parte dos processos, naturalmente temos que os modernizar, portanto não podemos pura e simplesmente usar a inteligência artificial em cima dos processos que temos neste momento. Na parte digital é que sim, vem então aí a inteligência artificial e nós, de facto, já há algum tempo começamos com alguns pequenos projetos de inteligência artificial. O primeiro foi um chatbot que pusemos a funcionar quando foi por altura do Covid e na altura era só para dar informação sobre o Covid, portanto que era a forma de ajudarmos as pessoas e de ensinar, de dizermos alguma coisa às pessoas, de interagirmos com as pessoas. Portanto foi o primeiro projeto que tivemos. Hoje é um projeto que tem assim uns largos milhões de interações portanto, tem uma coisa curiosa, como é multilingue, 85% das interações são em português, mas os outros 15% já são em outras línguas, portanto, o que é muitíssimo interessante, que acho que é uma das áreas onde, de facto, a inteligência artificial nos pode ajudar bastante. Temos aqui, estamos a investir, este é um projeto onde estamos agora a investir para o dotar de Generative AI, para o tornar mais sofisticado e para responder a mais questões que as pessoas possam ter. Uma das coisas que também queremos fazer é, desde logo, permitir que depois possa passar, através de chatbot, as pessoas possam passar por um agente humano e com a tradução simultânea, portanto, para que possam ser atendidos na sua língua, portanto, independentemente da língua de quem está a fazer o atendimento e de quem está a falar com o chatbot. Portanto, isto é uma das áreas onde, de facto, nós estamos a investir bastante. Acho que é uma área onde, de uma forma geral, toda a gente está a investir. Os chatbots são de facto, uma das áreas onde se tira bastante proveito da inteligência artificial. Depois, na área do atendimento, também estamos a modernizar a nossa solução de contact center. Nós temos uma solução de contact center que suporta 13 operações do universo do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, com 600 agentes a atender, com capacidade para 600 agentes, e também, portanto, ano passado fez 2,5 milhões de atendimentos de chamadas só na linha da Segurança Social, que é a linha maior. Portanto, e aí também estamos a usar, portanto, também agentes virtuais para que quando as pessoas são direcionadas para uma fila de espera, depois de escolherem o tema que querem, possa desde logo ser feito o onboarding das pessoas, dizerem, identificarem-se, o que é que vêm tratar e por aí fora, para depois, quando tem passado ao agente humano, portanto, já a chamada vir completamente enquadrada e o agente poder ser muito mais eficiente, portanto, na resposta às pessoas. Depois também vamos fazer a sumarização daquilo que foi a chamada para ficar o registro naquilo que nós chamamos o e-click, que é a visão, que é um outro projeto, que é a visão daquilo que é a relação entre os cidadãos e as empresas e a segurança social. Temos também em curso um projeto que ainda deverá entrar em produção ainda antes do fim do ano, com o uso também de um agente virtual para marcação do atendimento. Também esse está a ficar bastante interessante. Temos um projeto na área da análise de dados para o combate da fraude. E por acaso temos uma consultora aí bastante conhecida, muito interessante, a ZerTV é a nossa parceira nesse projeto. E como temos aqui temos o tal que eu já estava a falar, que é o e-click, é conhecido pelo e-click no portal da Segurança Social, onde no fundo por trás tem uma coisa que nós chamamos de visão 360, onde está registada tudo aquilo que é a interação e aquilo que é a relação dos cidadãos e das empresas connosco, e aí também estamos a usar algum machine learning. E como estávamos já a ter aqui uma série de pequenos projetos desgarrados, sentimos a necessidade de partir agora para um projeto que estamos agora a arrancar com ele, que é a criação do Centro de Excelência de Inteligência Artificial,
para fazer a governance disto tudo, porque quer dizer, isto começa a haver cada projeto per si, portanto, um bocado desgarrado, sem muita organização, portanto, ou seja, não é? Mas, portanto, sem haver uma estratégia aqui integrada, e estamos a criar então aqui um centro de excelência exatamente para nos ajudar na governance, para definir uma estratégia de inteligência artificial para todo o universo da Segurança Social. Também ainda estamos a avaliar aqui outras coisas, portanto, aqui mas em traços muito gerais é isto. E já é uma agenda bem preenchida, diria. Muito bem, Rui, para terminar, ficaste praticamente sem tempo aqui para concluir, mas deixa-me também pedir a tua visão como um fabricante de tecnologia. O que nós temos, já hoje ouvíamos isso, muitas ferramentas com Generative AI embutida, toda a gente está a embutir essas funcionalidades nas ferramentas, mas onde é que tu vês que efetivamente no vosso ecossistema a inteligência artificial vai trazer mais valor para os vossos utilizadores? Bom, eu agora, calhar, com alguma síntese, peço desculpa, mas certo, porque estamos aqui mesmo a chegar ao nosso tempo. Mas muito rapidamente, ou seja, começava por aquilo que disseste ao início, que é o grande desafio da inteligência artificial hoje em dia é que há ideias muito boas, há alguns protótipos, mas na realidade ainda estamos no princípio, ou seja, está quase tudo por fazer. Depois começamos a ter aqui alguns exemplos que são relevantes. Onde é que nós vemos muito valor e vemos isso? Não esquecer que a inteligência artificial é usada há 20 anos. Portanto, há alguns componentes, e falámos aqui de alguns, que são perfeitamente maduros. O GenAI traz uma componente nova que é muito interessante, porque o que faz na prática é permitir que qualquer pessoa possa conversar com um sistema, com um processo e, portanto, isso traz muita facilidade, muita eficiência. Onde é que nós vimos que isto tem grande potencialidade? E achei que interessante o tema do centro de excelência, porque é começarmos a pôr aqui uma abordagem novamente mais holística. O que nós vemos é que, falávamos há bocado de processos, de automatização de processos e de otimização, onde isto tem muito impacto é quando a inteligência artificial é parte do processo. Ou seja, não é uma coisa pontual, e hoje há muitas coisas pontuais feitas, até de bastante valor, mas na realidade aquilo encaixa no funcionamento da organização. E, portanto, eu tenho passos dentro de um processo que é atender um cliente ou um cidadão, que na realidade alguns desses passos são feitos por inteligência artificial, independentemente daquilo depois voltar a ser reencaminhado para um humano ou entrar num processo de autorização de qualquer coisa que está relacionado. Mas é de facto aproveitarmos esta potencialidade isolada e na realidade é mais uma peça que nós encaixamos no funcionamento das organizações na componente de automatização de processos. Uma visão muito interessante. Muito obrigado aos quatro. Muito obrigado a todos pela vossa atenção e desejo também um ótimo almoço e conseguimos cumprir o tempo. Muito obrigado.